Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão falando sobre treta. Já vamos começar o domingo falando sobre treta para começar daquele jeito, daquele jeito. E vamos falar sobre uma treta de gente grande, né? Uma treta que envolve um Hall da Fama e um futuro Hall da Fama. Seguinte, o Julius Erving, famoso Dr. J, ele é uma das maiores lendas da NBA, é um ídolo máximo do Philadelphia 76ers, é um cara que serviu de inspiração para vários jogadores da NBA, por exemplo, LeBron James. O LeBron já falou várias vezes que tinha o Dr. J como um dos seus grandes ídolos quando começou a jogar basquete. O Dr. J, além de ser uma lenda e tudo mais, ele é um grande saudosista. Assim como a maioria dos ex-jogadores da NBA, ele é um cara que defende que a NBA, na época dele, que a NBA antiga, né, era muito melhor do que a NBA atual. Ele é um cara que já cansou de bater na NBA atual, é um cara que critica muito os jogadores de hoje em dia. E nessa semana, ele cedeu uma entrevista para Joy DeAngela, e nessa entrevista ele falou sobre esse momento, né, que estamos vivendo, onde várias estrelas estão pedindo trocas e buscando formar super times. Ele falou sobre o pedido de troca do Damian Lillard, do James Harden, e ele aproveitou para dar uma tacada, né, para dar uma famosa cutucada, com todo respeito, em Kevin Durant, que é um cara que nos últimos anos mudou muito de time, né? Saiu do Oklahoma, foi pro Warriors, saiu do Warriors, foi para Brooklyn, saiu de Brooklyn, foi para Phoenix. Ele é um cara que mudou muito de time nos últimos anos e o Julius Erving criticou essa postura do KD e, obviamente, gerou uma grande repercussão, porque quando um cara do tamanho do Julius Erving ataca um cara do tamanho do Durant, não tem como. A repercussão é gigantesca e é óbvio que eu não ia deixar de falar dessa treta aqui no canal. Então, antes de eu trazer a declaração do Julius Erving e dar a minha opinião sobre a declaração do Julius Erving, só vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e vou pedir para você se inscrever também no canal para ficar por dentro de tudo que rola na NBA, incluindo as tretinhas que são legais pra caramba, né? Então, se inscreve aí no canal. Vamos lá! O Julius Erving, ele começou falando o seguinte: Damian Lillard tem um bom motivo para pedir uma troca. Eu entendo. Mas hoje há caras forçando mudanças de times já com uns 27 anos. Acredito que só querem ficar rodando por aí. Vejam, por exemplo, quantas vezes Kevin Durant já mudou de time. Passou por Oklahoma, Golden State, Brooklyn e agora Phoenix, passeando por aí. A NBA atual é como se fosse uma penitenciária onde os carcereiros não estão no comando, mas sim os prisioneiros. Estamos em tempos em que o ídolo de um time simplesmente ignora a cidade e o apoio da torcida e pede para sair quando quer. O local onde vai jogar se tornou uma decisão de negócios dos jogadores hoje em dia, para resumir. Entendo isso e é um direito, mas ao mesmo tempo, isso não ajuda o jogo. Os astros não ajudam a paridade do esporte, certamente, quando decidem formar esses super times. Realmente não ajudam. É bom para eles, mas ruim para a liga. Bom, essa reclamação do Julius Erving é uma reclamação que muitos fazem, que muitos fãs da NBA fazem. E eu entendo essa reclamação. Realmente, hoje em dia, é muito mais difícil uma superestrela ficar a carreira inteira em uma franquia, como era antigamente. Por exemplo, o Dirk Nowitzki jogou a carreira inteira no Dallas Mavericks e ganhou uma estátua. O Kobe
jogou a carreira inteira no Lakers e é um dos maiores ídolos da história do Lakers, talvez até o maior. Talvez até o maior. Então, hoje em dia, realmente é muito mais difícil que isso aconteça. Por quê? Porque os jogadores têm uma cabeça diferente, os jogadores pensam muito na grana, pensam muito em ser campeões. Só que eles não pensam em, a maioria, tá? Não pensam em ganhar essa grana e ser campeões em uma só franquia. Muitos querem, sabe, ser campeões em um grande mercado, que também serve para abrir portas para outros negócios. Então, é uma crítica válida. E eu até concordo com muita coisa que o Julius Erving disse. Só que ficar brigando contra isso, assim, é dar murro em ponta de faca. A grande verdade é que nos próximos anos veremos muito mais jogadores fazendo o que o Kevin Durant fez. Porque as coisas mudaram. A grana mudou, sabe? A cabeça dos jogadores mudaram e lutar contra isso, cara, assim, é meio que uma batalha perdida. A NBA até tenta colocar alguns mecanismos para estimular que os jogadores fiquem o maior tempo possível na franquia que os draftou. Por exemplo, o Jaylen Brown, que assinou, né, o maior contrato da história da NBA com o Boston Celtics, ele não conseguiria assinar esse contrato se tivesse ido para outra franquia. Porque somente no Celtics, no time que o draftou, ele iria conseguir assinar esse contrato de 304 milhões. Outro exemplo, o Nikola Jokic, ele pode assinar, quando esse contrato que ele assinou com o Denver Nuggets terminar, o primeiro contrato de 400 milhões de dólares na história da NBA. Isso se ele renovar com o Denver Nuggets. Então a NBA até tenta colocar alguns mecanismos para fazer os jogadores ficarem o maior tempo possível na franquia que os draftou. Só que tem muitos caras que, sabe, não estão ligando muito para isso. Eles querem ir para um time competitivo o mais rápido possível. Tem muitos jogadores que não estão dispostos a ficar 10, 12 anos em uma franquia que não briga por nada. Por exemplo, o Damian Lillard, ele se cansou de ficar, sabe, brigando por migalhas, de ficar brigando por, sabe, semifinal de conferência. Ele cansou e resolveu pedir troca e ir para um time que pode oferecer para ele a possibilidade real de ser campeão, fora uma grana muito alta, porque a gente sabe, quando um jogador da NBA é campeão, ele ganha muita grana. Ele se torna elegível para outros contratos. Então, é algo que não tem como mudar. Não tem como mudar. Como torcedor do Oklahoma, eu gostei de ver o Durant saindo do Oklahoma e indo pro Golden State só para ser campeão? Obviamente que não gostei, cara. Eu queria que ele ficasse no time. Só que, olhando para trás, hoje, com a cabeça diferente, com a cabeça não só de com a cabeça de não só como torcedor, uma cabeça diferente, eu entendo a decisão do Durant. Eu entendo. O cara quis ser campeão logo. O cara quis marcar o seu nome na história e conseguiu. Ah, mas o legado do Durant tá manchado porque ele formou uma panela. Cara, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. O título, ser campeão, vale muito para um jogador da NBA. Vale demais. Vale demais. No fim das contas, quando o Durant se aposentar, gente, pouco importa onde ele foi campeão. O cara ganhou 2 títulos. Sabe? O cara foi MVP de 2 finais. Então, ele vai ter camisa aposentada no Golden State. Com certeza, tem que ter, na minha opinião. Então, eu entendo os jogadores pedirem trocas. E eu entendo os jogadores hoje terem uma cabeça diferente dos jogadores da época do Julius Erving. De novo, lutar contra isso, cara, é dar murro em ponta de faca. Então, eu entendo a crítica que o Julius Erving fez, eu até concordo com algumas coisas que ele levantou, só que eu não tenho muita
sabe, eu não tenho muita paciência pra ficar brigando com a realidade. Não tenho, não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Mas assim, essa é a minha visão. De novo, eu sou um cara zero saudosista. Eu sou um cara zero saudosista, eu sou um cara que admira muito a NBA atual e que entende a NBA atual. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com as coisas que o Julius Erving levantou? E outra, você é um dos caras que briga, né, pelos jogadores, briga com os jogadores que ficam aí pedindo troca? Você é um dos caras que queria que os jogadores ficassem em suas franquias de origem o maior tempo possível? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.